Vamos ao Salmo 23, então, dando sequência à nossa exposição deste belíssimo salmo. Acho que não tenho receio de dizer que é o mais famoso. Estamos indo pouco a pouco, avançando, mas eu me propus a ler toda vez o salmo inteiro, porque é curtinho para ficar bem na nossa mente, na nossa alma. Então, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos orar. Ó grande pastor, obrigado por este salmo belíssimo que o teu Espírito colocou no coração do teu servo Davi. Que possamos ver Cristo em cada linha aqui, cada palavra, cada letra, e que o teu mesmo Espírito nos ensine mais a ser pastoreados, a gostar mais, a valorizar mais, até nos lembrar que somos pastoreados pelo Supremo Pastor. É um privilégio muito grande. E hoje nos ajuda no pedacinho que vamos desenvolver deste salmo. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos. Amém. Nós comentamos que tudo que Davi tinha para dizer, na realidade, em termos de essência, ele poderia ter parado no Salmo 1, quando disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ponto. Poderia ter passado por outro salmo, porque já está tudo aí incluído. E o restante, então, é quase que uma expansão do versículo 1, quando ele vai detalhar as consequências de ser ovelha desse grande pastor. Como se dissesse, o Senhor é o meu pastor, por isso nada me faltará, ou seja, ele vai então desenvolvendo passo a passo. Agora ele diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Eu quero que você observe dois pares de palavras. O primeiro par é repousar e descanso. O segundo par é pastos, na realidade grama seria melhor com relação ao original hebraico, e águas. Então, o pastor divino providencia ambientes tais que a sua ovelha pode, primeiro, repousar, a ideia de descanso. Segundo, alimentar-se, a ideia então de fartura. Uma fartura junto com a tranquilidade do descanso. Eu quero ver hoje só o aspecto do repouso. E na outra semana, se Deus quiser, vamos ver o aspecto do alimentar. Então, Cristo como nosso pastor, ele nos providencia repouso. Antes de tudo, repouso no sentido espiritual. Todos vivemos num ambiente muito hostil, que era para ser exatamente o contrário, quando Deus criou Adão e Eva, mas quando o pecado chegou no coração de Eva e Adão, e eles pecaram de fato, então o ambiente ficou hostil, várias maldições de Deus sobre o homem, sobre a mulher, sobre a raça humana, sobre a terra, sobre a natureza, tudo. Então desde que nascemos, nós temos de travar uma luta constante contra muitos fatores. A consciência que insiste em nos acusar, a saúde que insiste em ser precária, o pão de cada dia que insiste em só ser ganho com muito suor no rosto. Então tudo parece conspirar contra nós. É como se a vida fosse um nadar contra a maré. E tudo isso cansa. Falando de uma maneira geral, da raça humana, dos homens, das mulheres. Os que têm a felicidade de se converterem ao Senhor Jesus Cristo, jogam todo o peso do seu pecado sobre Cristo e experimentam um enorme alívio ao serem perdoados. O pânico do inferno desaparece, abrindo lugar para a certeza da vida eterna. Em vez de perguntas existenciais angustiadas que muitos têm antes da conversão, agora eles encontram respostas cheias de fé, baseada na palavra de Deus. Mesmo respostas que não expliquem tudo, mesmo respostas que não satisfazem 100% ao nosso entendimento, porque ultrapassam o nosso entendimento,
mas respostas que satisfazem a nossa fé e nos geram, então, descanso. Grande parte do cansaço, então, de um ser humano é aliviado com a conversão ao Senhor Jesus Cristo. Mas eu tenho que dizer grande parte, pelo menos por enquanto estamos aqui debaixo do sol. Porque o alívio não é total, a luta pelo pão continua, a doença continua, e até mesmo alguns cansaços que nós não tínhamos antes da conversão passaram a existir exatamente por causa da conversão. Cito só 2 exemplos: a perseguição e as tensões por causa da nossa fé cristã. Embora não conheçamos perseguição violenta, física, como em vários lugares do mundo ainda hoje, mas há perseguição social, familiar e de várias ordens, não chegando à física, pelo menos por enquanto, mas não deixa de ser perseguição. E a Bíblia diz, quem quer ser fiel vai ser perseguido. Então a perseguição é algo que todo crente fiel conhece. Não conhecia antes, nesse aspecto de uma motivação espiritual. Então, aumenta o cansaço, é claro. E o próprio pecado que nós antes praticávamos, e talvez arranhasse um pouquinho a consciência, os mais graves, mas não muito, não nos davam muito trabalho não. E alguns até davam prazer. Foram perdoados, sem dúvida, mas infelizmente nós ainda praticamos, e ao praticá-los nos machucam. Certamente praticamos menos do que antes da conversão, pelo menos é o que se espera de todo crente, claro. Mas se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, porque pecamos ainda, todos sabemos disso. E agora é uma fonte de grande tristeza nossa, o pecado. É uma mistura de alegria na carne, quando praticamos, mas logo seguida, às vezes antes do pecado terminar, já estamos esmagados pela dor de termos machucado o Senhor Jesus Cristo, termos ofendido o nosso querido Salvador. Então tudo isso cansa e gera uma angústia muito grande no crente e desgasta. Seja como for, é cansaço. Aí vem o Salmo no 23 e nos lembra que Cristo é o nosso pastor, por isso nada nos faltará, inclusive alívio para todo esse cansaço. Alívio. Ele nos leva para repousar, isso que nos diz Davi aqui, em pastos verdejantes, em gramas verdejantes, e ele nos leva a descansar, 2 vezes então a ideia de descanso e de repouso, em águas refrescantes. Qual é o crente que não conhece momentos maravilhosos de quietude, às vezes sozinho numa bela paisagem, ou com pessoas ao lado, e não conhece a comunhão com os irmãos em Cristo numa igreja, num piquenique, num retiro, numa reunião, às vezes num papo por telefone, ou uma troca de mensagens, mas conhece uma satisfação, uma alegria, uma tranquilidade muito grande pelo fato de ser crente, só isso, ser crente, ser pastoreado por Cristo, e os problemas ainda muitas vezes os mesmos, não é só em ambientes bonitos, de uma paisagem bonita, linda, ou em companhias de pessoas agradáveis e queridas à nossa alma, que nós sentimos alívio e descanso de alma, não. Muitas vezes no meio do cansaço, no meio de uma luta, às vezes esperando a cirurgia de um ente querido que já está na sala, aí nós nos deparamos com uma calma que nos invade de uma maneira muito forte e a gente não sabe explicar por quê. Sandra não está aqui, eu vou aproveitar para falar dela, porque se ela estivesse aqui, eu acho que ia levar um carão. Ela tem muita resistência à cirurgia e ao tal do câncer. E ela teve que enfrentar uma cirurgia por câncer, no caso da tireoide, 4, 5 anos atrás. Então podemos imaginar como é que ela deveria estar 24 horas antes da cirurgia. Eu já a vi várias vezes dizer, se várias é 2 ou 3, porque ela fala bem pouquinho, mas é que ela se surpreendeu a 24 horas da cirurgia cantando enquanto dirigia o carro dela. Não foi um cântico que ela pensou em fazer, eu vou me acalmar cantando, ou com a providência que ela tomou, já para equilibrar
a ansiedade e tudo mais, que teria sido muito válido se tivesse feito isso. Mas não foi. Veio do coração. Então, depois ela caiu em si e se impressionou e ficou muitíssimo grata a Cristo, que fez brotar do coração dela algo absolutamente impensável em termos normais, em termos, vamos dizer, humanos até, porque foi sobre-humano isto que aconteceu. E eu aplico diretamente ao que nós estamos lendo aqui, é que o pastor nos dá descanso de uma forma tal que só Ele sabe dar, o Senhor Jesus Cristo. E em momentos assim a vida fica mais colorida, mais fácil de ser levada, carregada, a nossa cruz fica mais leve, mais fácil amar as pessoas e as realidades espirituais ficam na nossa frente quase como se nós pudéssemos estender a mão e tocá-las. Fica mais perto de nós as coisas do alto, quando a gente consegue ter esse descanso. Mas esse descanso é dado pelo pastor. Quando ele quer, da maneira que ele quer, nós não conseguiremos jamais chegar a esse descanso por nós mesmos. Eu vou descansar amanhã, segunda-feira ou terça, eu vou tirar um mês de férias que eu preciso descansar. Ótimo, é bom que tire mesmo, é saudável. Mas esse tipo de descanso, na menor garantia que você vai conseguir nas férias, pode até conseguir também, ou ter certos momentos assim espetaculares, pode ter no trabalho, pode ter no leito do hospital, não importa, porque é dado pelo pastor, nosso querido pastor Jesus Cristo, e de uma maneira que só Ele sabe dar, e de uma forma completamente independente das nossas tristezas, das nossas circunstâncias, da nossa emoção. E são momentos absolutamente deliciosos. Às vezes pode durar segundos, esta paz, esta calma dentro da nossa alma, segundos. Mas são segundos que pesam toneladas, porque vão nos marcar para sempre. Você conhece testemunhos, você deve ter na sua vida momentos de se lembrar, deve ter lembranças de momentos que passaram rapidamente na sua vida, mas foi muito gostoso, e você até pensa, por que não repete mais? Porque o Senhor não me dá mais vezes esta paz? Ele sabe por quê. O fato é que o pastor das ovelhas sabe exatamente o que as ovelhas precisam, um pastor competente, um pastor experiente, e onde encontrar, pois o nosso pastor sabe exatamente o que você precisa. Já notou que às vezes alguém conta uma bênção para você? Numa felicidade, numa alegria, eu vou lhe contar uma coisa que aconteceu comigo, que coisa espetacular, como alegrou minha alma, como me tranquilizou aquilo, que foi? A pessoa conta, aí você disse, você fica ali, não viu essas coisas todas, não foi um milagre espetacular, uma coisa absolutamente inusitada que aconteceu, e você acha até um pouco desproporcional a alegria da pessoa contar, o brilho dos olhos da pessoa, o sorriso que ela dá, lhe contando aquilo, e o que realmente ela está contando. Você olha assim e diz, eu não estou entendendo, tanta alegria, você pensa, tá vendo? Mas se você é crente e você já passou por isso, você vai entender sim. Não o mérito em si, mas você vai entender como é que uma pessoa em algo aparentemente tão pequeno para você é tão grande para ela, porque Cristo sabe que para ela era altamente significativo aquele detalhe, mas é um mínimo detalhe, é impressionante, pequeníssimo. Talvez a gente nem soubesse que era tão sensível aquilo, que aquilo era tão caro a nós e queria nos fazer tão bem aquilo. Puxa, mas que coisa para minha alma foi aquilo que Cristo mandou. Pois é, foi de encomenda, absolutamente personalizado. Às vezes você nem conta para o outro, você desiste. Sabe uma coisa? Eu vou curtir eu mesmo, porque se eu contar não vou entender muito não. Mas conte que faz bem, pelo menos ver o seu rosto. Ver a alegria estampada no rosto de uma ovelhinha sofrida, como todos nós somos, de uma maneira ou de outra, mas faz bem a uma ovelhinha irmã ver o outro rindo, mesmo que não entenda coisa nenhuma, acha até meio esquisito o tamanho da sua alegria, mas você conhece o toque desse pastor. Na realidade,
Isso é cumprimento, o que Davi fala aqui, de algo que ele prometeu quando estava aqui. Numa passagem muito valiosa a muitos de nós, quase impossível não se lembrar dela, já estou chegando lá, Mateus 11, 28 a 30, é muito difícil ler sobre descanso de alma e não se lembrar de Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É uma das pregações prediletas minhas sobre este trecho. Não sei nem se já preguei aqui na igreja alguma vez, e quer ter pregado ou não, deu vontade de pregar de novo. Mas é maravilhoso explorar esse texto aqui, coisa que obviamente eu não vou fazê-lo agora. Mas é muito claro a promessa de alívio que Cristo promete ao que for a ele. 750 anos antes do Senhor Jesus Cristo, Isaías pintou um quadro lá no capítulo 40. Se não quiser chegar lá, eu posso chegar, já cheguei e ler só. E versículo 11, que diz assim, falando no caso de Deus como pastor. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. Agora vem me dizer que o Velho Testamento só tem sangue e violência e um Deus zangado. Não, isso é Velho Testamento puro. Olha a delicadeza dessas palavras falando do nosso Deus pastor. Quantos poderiam testemunhar aqui mesmo o contraste entre a situação espiritual terrível e esmagadora que você estava antes de ir a Cristo e a situação da sua alma hoje? É um contraste indizível. E mesmo, como eu acabei de dizer, nesta nossa vida já bastante aliviada, mas ainda com dificuldades, mesmo assim, ele tem momentos super especiais de fazer nossa alma descansar. Mas antes de terminar, eu quero fazer uma observação aqui. Eu comentei que ele nos dá, antes de tudo, alívio, o repouso espiritual. Muito bem. Aí fiquei pensando assim, e eu vou desprezar o aspecto físico, eu não vou ter nada a dizer para os irmãos sobre a questão de um descanso físico, que o nosso pastor nos providencia, é só o espiritual. Além do mais, porque o descanso físico muitas vezes é uma pré-condição para o espiritual. Muitas vezes você está mais tranquilo, como eu disse, há momentos em que Cristo vem e dá essa paz, esse alívio no meio de uma grande tempestade. Mas via de regra, de uma maneira mais normal, mais saudável no dia a dia, é claro que uma pessoa mais descansada e mais tranquila, fisicamente, ele está mais em condições de absorver melhor as coisas espirituais no dia a dia, que trazem um descanso profundo, um descanso talvez não instantâneo como aquele que eu comentei, ou rápido, que tem o seu valor e é espetacular, mas com certeza uma vida mais tranquila, de mais pensamentos espirituais, mais meditação, mais reflexão. É claro que alguém que fisicamente procura viver assim, melhor, mais tranquilo, sua alma vai ter mais tranquilidade no dia a dia, e vai absorver mais, e vai crescer mais espiritualmente. Então só isso já seria altamente recomendável para o crente, procurar ter mais tranquilidade física no dia a dia, nos afazeres, para sua alma poder estar mais aberta e receber um alimento espiritual de uma maneira mais eficiente. Mas eu ainda quero ir um pouquinho além e tocar num ponto que eu poderia explorar depois melhor, porque é um ponto interessantíssimo, eu só vou tocar nele. É o seguinte: o mandamento de trabalhar para ganhar o pão com o suor do rosto é muitas vezes distorcido e levado ao extremo. O extremo que nem o próprio Deus pensou ou gostaria que fosse. E muitos trabalham em excesso. A nossa cultura leva a isso, a concorrência leva a isso, a velocidade com que as coisas andam levam a isso. E uma sociedade consumista demais entra na nossa mente de uma maneira muito mais forte do que nós pensamos.
fica óbvio, desde que a criança começa assim a entender que é gente, não sei se os pais passam isso para ela, ou além dos pais, alguém passa, claro, os pais, a escola, tudo. Quanto mais dinheiro, melhor. Esse é um princípio que entra na nossa mente, mas de uma maneira tão forte que fica esquisitíssimo dizer o contrário. O normal é procurar um salário melhor, é procurar um lucro maior, é procurar sempre ganhar o melhor que eu puder naquele tempo que eu passo acordado, naquele tempo que eu tenho condições de fazer alguma coisa, que eu não estou dormindo ou doente. Mas o chamado tempo útil, o meu tempo útil, quanto mais eu tirar dele para um ganho financeiro, melhor. Se eu ganho 2.000, eu quero 4. É normal, é natural. E há um sentido que é mesmo essa ideia de querer progredir, mas às vezes isso entra na nossa mente de uma maneira tal que nós nos sacrificamos por causa desse princípio e mal percebemos que não é bem assim e que não é preciso tanto esforço para o tal do pão de cada dia. Eu estive olhando e eu peguei algumas passagens aqui. 1 Tessalonicenses 4, versículos 10 a 12. Não vou desenvolver, como comentei. Talvez valha a pena um dia ir mais fundo nisto. Mas a ideia de que tempo útil não é só para o aspecto profissional, de mais um emprego ou de um emprego para ganhar mais, um concurso melhor, um curso para poder me dar uma condição melhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 10 a 12. O final o 10. E na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Não é bem o caso. Agora vai começar. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Olha, Paulo, com a ideia de progresso, de ir para frente, tá vendo? E claro, eu acabei de dizer que é normal a pessoa querer progredir. Mas qual é o ritmo do progresso e qual é o alvo deste progresso? Qual é o ponto em que você vai se considerar progredido? Ou dizendo, alcancei o progresso. Já ouvi muita gente dizer, um dia eu chego lá. Chega lá aonde? Aonde? Na nossa mentalidade, o chegar lá, pode examinar. É financeiro, é empresarial, é profissional, é o chegar lá. O dia estávamos conversando sobre uma senhora jovem que colocou em uma pequena empresa, e a empresa está progredindo e está crescendo e tal. Aí comentou-se, puxa, como ela é competente, como ela consegue as coisas que quer, como ela é um sucesso. Aí eu pensei comigo, quem está comentando isso não pensou uma vez como é o relacionamento dela com o marido dela, nem pensou como é o relacionamento dela com os filhos dela, que ela está dando. Ela vive viajando, vive dentro de um avião, óbvio. Então, mas é um progresso, é um sucesso. Essa senhora é um sucesso grande, mas ao educar os filhos, como esposa, e ela comunga com Deus, como é a relação dela com Deus. Mas a nossa sociedade não quer saber desses fatores, e muitas vezes os crentes entram nessa, eles entram nessa. O sucesso é o profissional, é o empresarial, mas o sucesso com os filhos, educar os filhos como a Bíblia manda, mulher virtuosa, os filhos a louvam, o marido a louva, ou está no segundo ou terceiro casamento, não importa, é o sucesso. A conta bancária está alta. E nós crentes temos que lutar contra isto. Nem terminei de ler. A progredir cada vez mais, ideia de progresso, ok, não estou aqui criticando o progresso em si, progredir cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente. Parece uma contradição aqui, progresso e tranquilidade. E a ideia de diligenciar para viver tranquilo. Sabe o que é diligenciar? É se esforçar, é prestar atenção, é fazer com competência uma coisa. Você presta atenção. Em quê? Em viver tranquilo. Presta atenção não é o contrário, não. Vou prestar atenção em crescer, em cada vez mais fazer o meu tempo render. Mas isso talvez você vai ficar muito atarefado. Não vai não. Muito estressado. Não vai não. Você vai sacrificar um bocado o seu casamento, não vai não? A sua família? Preste atenção, porque o alvo é viver tranquilo, com tranquilidade, progredindo, mas com tranquilidade.
Senhor, não dá. Dá. O bom pastor quer isso de nós. Progresso com tranquilidade. Como é que se consegue isso? Onde é o ponto exato de moderação nisto, ele diz, mas vai querer corações abertos. E sem essa ideia quase exagerada de progresso ou de uma vida muito agitada. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10 e 12. Segundo aos Tessalonicenses 3, 10 e 12. 10 a 12. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Aqui estava o contrário. Tinha uns irmãozinhos que não estavam trabalhando coisa nenhuma, suor do rosto passava longe, e aí ficava perturbando a vida dos irmãos. Eu não sei, pedindo dinheiro emprestado, para não pagar porque não rendia, ou então pedia outro para cobrir o buraco do outro, e perturbando, conversando, talvez enquanto o outro queria trabalhar. Eu não sei, não estava dando certo isso aqui. Então Paulo foi em cima. Estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Ok, está errado, é um extremo. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que por acaso é o nosso bom pastor, que não é por acaso coisa nenhuma, mas é o nosso bom pastor. Então, nós exortamos de acordo com a vontade do nosso pastor supremo, que trabalhando apressadamente comam o seu próprio pão, trabalhando ocupadissimamente como o seu próprio pão. Está certo isso? O que tem escrito aí, hein? É assim que você trabalha? Essa é a sua rotina? Trabalhando tranquilamente, trabalhando. Ele estava dando um carão em gente que estava sem trabalhar. Então o assunto aqui é: trabalhe, seu preguiçoso. Trabalhe, dê duro, meu amigo. Aí logo depois, com tranquilidade. Mas Paulo, é um contrassenso. Quem disse que é um contrassenso? Quem disse que o trabalho é para se exaurir? Que o suor do rosto é para ser ganho até a pessoa cair? De sair 6 horas da manhã de casa e chegar às 10 da noite, como muitas pessoas hoje fazem uma rotina desse tipo, com filho e tudo no meio, bota em creche, dá um jeito. Mas então fica o trabalho, fica extremamente sobrecarregado. Ele come a vida da pessoa quase toda, muitas vezes. Então o problema não é o trabalho, é o tempo dedicado à mente, à concentração e tudo. Tranquilamente, tem nos 2 textos que eu li, e vem da palavra que significa calmo, tranquilo, claro, tranquilamente. Por fim, eu quero ler João 6, 24 a 27, e vou encerrar. João 6, 24 a 27. O pastor com a palavra, é ele próprio agora, Jesus Cristo. João 6, 24 a 27. Ele fez o milagre da multiplicação dos pães, e o pessoal ficou apaixonado por ele, e no fim queria encontrá-lo de qualquer forma. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, foi no dia seguinte da multiplicação. Tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui, ansiosos, coisa boa, ali encontramos, que coisa maravilhosa. Respondeu-lhes ele: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem, pastor, vos dará. Ele ensina claramente aqui que o trabalho para conseguir o pão é muito menos importante que o trabalho para conseguir coisas espirituais. Mas ele fala de uma maneira tão forte que parece até uma contradição. Não foi ele, o próprio Deus, que mandou trabalhar e ganhar o pão com o suor do rosto? Agora ele diz: trabalhe não pela comida aqui, pelo pão. Mas Senhor, é uma maneira de falar, é óbvio, é claro que tem que trabalhar, é óbvio. Mas esse não é o importante. A ênfase não é o trabalho para ganhar o pão. Não é. Na sua cabeça está cheio de e na minha também um bocado, pela nossa cultura, nossa maneira de pensar, gente. Mas não é. Tem que deixar um espaço enorme para o trabalho, usando a mesma palavra que ele: trabalhai não pela comida que perece, pelas coisas daqui do mundo que vão ficar.
Não jogue muita ênfase, não. Ele só falta dizer aqui, trabalhem o mínimo pelas coisas daqui da terra. O mínimo suficiente. Mas nós trazemos esses valores invertidos e acabamos trabalhando demais pelas coisas daqui, deixando em segundo plano as coisas lá do alto. Pela vontade do pastor, nossa vida aqui deve ser tranquila. Vamos ter trabalho? Sim. Vamos ter cansaço? Sim. Mas não a ponto de ficarmos exauridos, sem espaço para as coisas espirituais e para a família. Sábio é o crente com a carga de trabalho moderada e que confia em Deus para suprir o necessário. Sábio é o crente que não ambiciona riqueza, não parte do ponto de partida, que quer riqueza, e ele reserva um bom tempo para a família e para a igreja e para as coisas do alto que não perecem. Ou seja, trabalha apenas para o necessário, para prover necessidades da sua família, e ele pode se dar o luxo de não ter de se matar de trabalhar, se dá o luxo. Eu sei que é um assunto muito complicado, que a vida é dura e a luta não é pequena, eu sei disto. O progresso é normal, é natural você querer progredir. Já mostrei, inclusive, aqui rapidamente, não é problema nenhum, isso não choca as escrituras. Mas trabalhar ao ponto de se matar de trabalhar para não ter lugar para o trabalho, para as coisas espirituais e para outras coisas como o próprio lazer, tranquilidade e família e tudo, choca as escrituras. E aí? Pastor, passa aí uma relação, número 1, número 2, número 3, dá aí uns 10 pontos para nós desenvolvermos. Não vou dar ponto nenhum. Quem vai dar o seu ponto é o seu pastor. Ele só quer o seu coração. Para você dizer assim, Senhor, meu pastor querido, eu preciso trabalhar para ganhar o pão do meu dia a dia com o suor do meu rosto. Eu sei, eu tenho 2 filhos para cuidar, 3 filhos para cuidar, eu não tenho filho nenhum, mas eu preciso trabalhar. Ele vai dizer, E eu gostaria de progredir um pouco na minha vida, de ter uma coisa melhor, uma casinha melhor. Ele vai dizer, muito bem. Agora, Senhor, eu não quero fazer do trabalho, das coisas, pelas coisas que perecem, o grande alvo da minha vida. E deixar em segundo plano o espiritual. Não quero te deixar em segundo plano, porque o espiritual tem mais a ver contigo do que o próprio material. A minha comunhão contigo, minha comunhão com o teu corpo, que é a igreja, meu trabalho por ti, exercício dos meus dons, e minha mulher, Senhor, e meu marido, meu Senhor, e meus filhos para cuidar, e meu pequeno lazer também. Senhor, esse equilíbrio me dá, me faz sossegar com R$2.000 por mês, ou 20, eu não sei. Onde é que eu vou ficar nisto? Eu não sei. Sempre há progresso pela frente, sempre há mais uma horinha para você sacrificar, eu sei que tem. Mas deixando os outros em segundo lugar e sacrificando os outros. Me ajuda nisto. Mas, irmão, irmãzinha querida, o seu coração tem que estar sincero diante de Cristo e pedindo ajuda. Eu estou enrolado, porque eu nasci dando valor ao dinheiro e ao progresso e ao tamanho da minha casa. Eu nasci assim, está aqui dentro. Não adianta estar culpando papai, mamãe, a sociedade, a cultura. Não. Eu estou danificado, muito danificado. Lendo esses valores aqui que eu vejo nas tuas escrituras, eu estou danificado. Pastorzinho querido, me ajuda e me dá o que eu preciso e me dá consolo e me dá quietude de alma. Eu vou ficar com os meus 3.000. Fico com meus... Não, de 10 eu não passo. Tá bom, 10 eu não passo. Tem um negócio ali para 20. Claro que eu vou ganhar 20. É claro, bom, precisa de viajar mais, precisa de isso mais, precisa... Não, mas isso aqui a gente dá um jeito. É 20 mesmo? Olha que não é 20. É 20, estou te dizendo, rapaz. Eu vou dobrar. Vai lá que é 20. Pois eu vou. Mas e aqui? Não, aqui a gente, né? Então, pastor, eu estou assim. Me ajuda por amor ao teu próprio nome e por amor a mim. Tem misericórdia de mim. Então, aqui eu fico, lembrando que o nosso pastor nos dá descanso espiritual e gostaria que nós tivéssemos descanso físico maior, uma vida mais tranquila, mesmo trabalhando para progredir. Graças a Deus por este pastor tão bondoso e que você tenha sabedoria de pedir a ele que ele lhe ajude a avaliar qual o seu caminho, qual é o seu tamanho, o que ele quer de você, de maneira tal que sua consciência
esteja bem tranquila e uma consciência bem afinada com Ele e numa comunhão muito gostosa com Ele. Se você tem uma comunhão com Cristo que está lhe satisfazendo, claro, não chegou ao ponto, não é que chegou ao ponto máximo, nunca você vai chegar aqui, mas está agradável ao seu coração. E quanto mais agradável está, com certeza você vai querer mais. E querer mais significa tempo. Comunhão com Cristo demanda tempo. Não é só ganhar dinheiro que demanda tempo, não. Amizade demanda tempo. Um bom casamento demanda tempo. Relação com os filhos demanda tempo. E, obviamente, relação com o próprio Deus demanda tempo, sim, e é muito. Oh, que pena. Logo a moeda que eu não tenho. Tempo. Porque por causa daqueles 10 mil a mais, foi tudo que restava, que sobrava do meu tempo. Acabei me separando, a mulher não aguentou, porque exigia muita coisa. Separou. Que progresso, você é um cara bom, hein? Ganhava 10, está ganhando 20. Isso há 10 anos agora, você ganha 200, está cheio de coisa. Parabéns. Fulano é um sucesso. Aos olhos do mundo, ele é um fracasso. Aos olhos de Deus. Aos olhos do nosso bom pastor, que quer o melhor para você. Que sejamos ovelhas com sabedoria para dizer, Senhor pastor, me dá o meu rumo e me dá consolo naquilo que eu devo me satisfazer. Vamos orar. Obrigado, pastor querido, pelo teu carinho para conosco. Tua paciência para com corações tão pedrados como o nosso, tão acostumados com o que é errado, e de uma maneira que a gente mal enxerga o defeito, mal enxerga onde está errado, acha que consegue explicar tudo e satisfazer uma consciência pobre, fraca, meia dura, e consegue explicar-lhe alguma coisa e fechar os olhos e dormir. Não nos deixa, Senhor, ter esta paz no coração enquanto estivermos longe do objetivo que só tudo saberá nos colocar nele, de ter uma comunhão contigo muito gostosa, de descanso de alma, descanso de corpo, descanso de físico, de tudo, numa medida correta, sábia, equilibrada. E que as tuas coisas adquiram o primeiro lugar em nossas vidas, mesmo a um custo das coisas da terra. Mesmo não, com certeza será um custo das coisas da terra. Que nós saibamos negociar com essas moedas com mais sabedoria e com menos amor ao dinheiro e muito mais amor a Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor pastor, muito obrigado pelo descanso da nossa alma. Amém.